No próximo capítulo da novela, História de Amor, Joyce e Caio se abraçam emocionados. Daniel pergunta se ela gostou da surpresa e explica que o pai da criança quis ver o exame. Joyce diz que acha ótimo. Caio conta que pediu para Bianca vir no lugar dela e pergunta se pode assistir. Joyce, ainda surpresa, aceita. Daniel comenta que o brilho no olhar dela revela que ela gostou. Joyce confessa que nunca imaginou que isso aconteceria. Caio diz que quer muito conhecer a filha. Daniel brinca que ele não verá a bebê acenando na tela e pergunta se ele já viu uma ultrassonografia. Caio responde que será a primeira vez. Daniel comenta que Joyce já é veterana e ela relembra que no começo era difícil ver, mas Daniel ajudava. Caio lembra a primeira vez que ouviu o coração da filha e como ficou emocionado. Eles comentam como passou rápido e quanta coisa aconteceu. Daniel pede para Joyce deitar e diz que vai preparar tudo, enquanto explica a Caio como o aparelho funciona. Bianca encontra Helena e explica que não foi à clínica com Joyce porque Caio ouviu a conversa dela ao telefone, descobriu sobre o exame e pediu para ir no lugar dela. Ela conta que ele ficou animado, demonstrando muito interesse, e pergunta se fez mal em deixar. Helena tranquiliza Bianca, dizendo que ela agiu certo, e Marta comenta que Caio está mais envolvido com a gravidez, querendo participar mais. Helena concorda, dizendo que também notou isso quando ele jantou na casa dela. Bianca pede desculpas novamente, mas reforça que não tinha como negar. Helena reafirma que Caio tem esse direito. Bianca avisa que precisa voltar para a agência e convida as duas para visitarem. Marta promete aparecer em breve e Bianca se despede com um beijo. Daniel chama a atenção de Caio para os pezinhos e as mãozinhas da bebê se mexendo. Caio confirma, animado, e Joyce observa que dá para ver tudo com clareza. Daniel explica que, nessa fase, o bebê se mexe bastante, com os músculos bem desenvolvidos e os nervos começando a se formar. Joyce comenta que sente a bebê pulando dentro da barriga e que, às vezes, se assusta. Daniel diz que ela já tenta se virar sozinha e logo vai conseguir. Caio pergunta se isso incomoda, mas Joyce responde que não, que fecha os olhos e imagina a filha feliz se ajeitando. Ela diz que acaricia a barriga e conversa baixinho com a bebê, sentindo que estão se entendendo. Caio brinca que ser pai é fácil, e Daniel avisa que vai mudar quando ela nascer. Joyce comenta que a bebê sente tudo. Se ela está nervosa, feliz ou agitada, a bebê também fica assim, e se impressiona com como a energia da mãe passa para o bebê. Caio diz que só queria que a filha soubesse que ele está ali. Joyce afirma estar feliz, e acredita que a bebê também está. Daniel chama Caio para olhar a imagem da bebê inteira, da cabeça aos pés, e estima que ela já tenha uns 40 centímetros. Caio acha que ela parece grande, mas magrinha. Joyce brinca que puxou ao pai. Daniel explica que agora ela vai começar a engordar e deve ganhar cerca de 200 gramas por semana, se preparando para o mundo. Joyce comenta que ainda faltam 2 meses e queria que o tempo passasse num passe de mágica. Daniel diz que passa rapidinho. Joyce diz que está louca para ver a carinha da filha, segurá-la no colo, abraçar e beijar. Caio concorda, emocionado. Marta comenta que é bom Joyce sentir o interesse de Caio, e Helena concorda, mas teme que isso confunda ainda mais a filha. Ela tem medo que Joyce se empolgue e se decepcione novamente. Marta acredita que Joyce está mais realista e sem grandes ilusões quanto a Caio. Helena admite que talvez o problema esteja nela mesma, por querer proteger demais. No fim, reconhece que pode ser bom Caio assistir à ultrassonografia, pois ver a filha pode impactá-lo e quem sabe torná-lo um pai mais responsável. Joyce diz a Caio que ele lhe deu uma alegria muito grande. Caio responde que não pode ser maior do que a dele. Joyce comenta que agora ele a conhece por dentro e por fora, e Caio admite que gosta ainda mais dela por isso. Ela então afirma que vai ser muito bom para a filha deles que eles se deem bem, lembrando que, quando estavam brigados, chegou a pensar em não contar para a filha que ele era o pai. Caio reconhece que fez muitas besteiras, e Joyce revela que foi a mãe dela quem a convenceu do contrário, dizendo que toda criança tem o direito de saber quem é seu pai, mesmo que ele não seja um pai ideal. Caio promete ser um bom pai para a filha deles e garante que poderá oferecer coisas a ela, dizendo que está numa situação boa e que a cada dia melhora mais. Joyce, no entanto, pede que ele pense apenas na filha, pois não quer nada para si, algo que já deixou claro antes. Caio insiste que, se puder ajudar, quer ajudar.
Joyce recusa, afirmando que não acha certo e que assim que puder vai trabalhar, pois também não é justo depender da mãe para tudo. Diz que ele vai assumir a filha, como deve ser, e ela vai assumir a própria vida, pois já está mais do que na hora. Caio admite que fica pensando em um futuro onde eles fiquem juntos, cuidando da filha como uma família. Joyce pede que ele não espere nada além do que já foi combinado entre eles. Ela reforça que o compromisso dele é com a filha e que não quer que ele faça nada por obrigação. Caio diz que está falando sinceramente, que ficou mexido ao olhar para a filha e para ela naquele dia. Joyce reconhece que foi uma experiência muito forte e sabe que mexeu com ele. Diz que está acontecendo exatamente o que mais queria, vê-lo se conectando cada vez mais com a filha, e acredita que os dois vão se amar muito. Ela está feliz com isso, mas acha que ele pode estar confundindo sentimentos, acreditando que quer ficar com ela, quando na verdade está se apaixonando pela filha. Diz que, quando a filha nascer, Caio vai poder vê-la fora dela, como uma pessoa separada, e entender melhor os sentimentos. Por fim, Joyce admite que também está confusa e precisa de um tempo para se entender. Pede que deixem as coisas como estão por enquanto. Em seguida, pergunta, com carinho, se ele pode abraçá-la. Sheila diz que já falaram demais dos outros e que é melhor conversarem sobre eles. Daniel responde que, se for para falar da Bianca, é melhor esquecer, pois sempre foi honesto sobre o que sente por ela e não tem mais nada a dizer. Ele lembra que o relacionamento com Bianca foi bom, mas que decidiram não morar juntos para preservar suas individualidades, o que incluía novos interesses e amizades. Reflete que talvez o tipo de relação deles fosse frágil ou eles não fossem tão maduros quanto pensavam. Sheila diz que fica feliz por ele ter falado isso, pois era exatamente o que queria dizer. Afirma que queria falar da Bianca não por ciúmes, mas para pedir desculpas por sua insegurança e por não ter confiado no que havia de bom entre eles. Reconhece que errou e que acredita nesse tipo de relação em que cada um tem seu espaço. Daniel, emocionado, pergunta se ela acha possível que ele tenha esperado 5 anos para trocá-la tão rápido. Sheila responde que não, pede desculpas e o convida para jantar. Daniel aceita sem hesitar. Sheila brinca dizendo que ele não resiste aos quitutes dela, e ele completa dizendo que não resiste a uma mulher como ela. Joyce diz que só passou para se despedir e esperava a cliente de Carlos sair. Ele pergunta por Bianca, mas Joyce explica que foi Caio quem a acompanhou porque ligou para Bianca pedindo para ir em seu lugar. Carlos comenta que é bom saber que Caio está disposto a assumir a filha. Joyce conta que ele ficou muito emocionado ao ver a imagem da bebê na tela do aparelho. Carlos se alegra com a mudança e lembra que acompanhou tudo desde o início. Ela confirma que o bebê está ótimo e que em 2 meses estará com ela no colo. Joyce se despede, dizendo que Caio a espera, e Carlos manda um abraço e os parabéns para ele. Eles se despedem. Simval prepara um sorvete com entusiasmo, elogia sua criação e capricha na apresentação, colocando castanha, cobertura de caramelo e cerejas. Glorinha e Noé observam, e Viriato leva o sorvete para a cliente, que fica encantada e promete voltar com o namorado. Simval comemora o sucesso e explica que a criação se chama Cascata Gelada Especial. Fala sobre os ingredientes e decide manter o preço para atrair mais clientes. Glorinha pergunta de onde vem tanta habilidade, e Simval conta que aprendeu observando, viajando e que já esteve até na China, onde provou sorvetes incríveis. Menciona seu passado como executivo e reflete sobre a vida, dizendo que é importante ser resiliente. Noé interrompe e pede foco nos clientes, e Simval volta ao trabalho. Helena, rindo, diz que adorou conhecer Silvana na agência e comenta que dá muita vontade de viajar. Ela imagina que Silvana já conhece o mundo todo, e Silvana confirma que viaja muito por causa do trabalho, mas confessa que hoje em dia prefere ficar no Rio, curtindo a casa e os amigos. Helena diz que não consegue imaginar isso, porque vive sonhando em viajar, e conta que pensou em visitar Joyce em Nova York. Silvana pergunta por que ela não avisou, pois teria preparado um roteiro cheio de dicas. Helena agradece e promete avisar numa próxima oportunidade, mas agora, com Joyce entrando no 7º mês de gravidez, é inviável viajar e há preparativos para a chegada do bebê. Silvana diz que ficou satisfeita ao saber que Caio foi com Joyce à consulta, pois assim ele se sente mais participante, responsável e próximo da criança. Helena concorda e acha ótimo ele ter ido.
Silvana reforça que é importante a criança sentir que tem um pai, mesmo à distância, e revela a esperança de que essa distância acabe e que os dois se casem. Helena responde que quem sabe, um dia. Silvana diz que, se isso acontecer, dará uma volta ao mundo de presente de lua de mel para o casal, desejando que seja inesquecível. Elas riem, e Silvana comenta que sempre incentivou os jovens a viajar, pois isso abre a mente e amplia horizontes. Ela lembra que, nessa altura, a netinha já terá nascido e propõe dividir com Helena a tarefa de cuidar dela. Helena acha a ideia ótima, e concordam em paparicar a criança até os pais voltarem. Silvana conclui dizendo que sonhar não custa nada e que um dia os sonhos se realizam. Caio pede um chocolate com pedaços e pergunta a Joyce o que ela quer. Ela responde que prefere nós. Caio comenta sobre o desempenho do carro novo na reta, e Joyce diz que gostou, mas ficou com medo quando ele acelerou demais, diferente do Jeep que ela acha perigoso. Eles falam sobre a filha de Joyce, que talvez teria nascido antes se andasse no Jeep, e Caio diz que pensou muito nela ao comprar o carro, porque agora poderão passear juntos. Joyce agradece e pergunta se Caio não precisa voltar para a agência. Ele responde que a dona Silvana sabe que estão ali e que não vão demorar, só dando uma volta para Joyce curtir o carro. Caio brinca que deixaria ela dirigir se ela tivesse carteira, e Joyce diz que começou a tirar, mas vai concluir só depois que a filha nascer. Caio oferece o carro para ela quando precisar, mas quer ter certeza de que ela dirige bem, não só pelo carro, mas pela filha. Joyce comenta que Caio é cuidadoso, e ele pergunta se ela já escolheu o nome da filha, mencionando Alice. Joyce diz que ainda não escolheu, só queria ver a reação dele, e que Alice é o nome mais cotado, mas está na dúvida entre vários nomes, como Clara. Eles conversam sobre os nomes, e Joyce diz que vai esperar a filha nascer para decidir olhando a carinha dela. Caio promete que vai estar ao lado dela quando isso acontecer para ajudar na escolha. Edgar percebe que Luizinho não quer comer e pergunta o motivo. Valquíria explica que Luizinho está assim porque vai ao dentista no dia seguinte, e ele tem medo. Edgar insiste que o homem não deve ter medo e quer que o filho seja corajoso. Luizinho reclama que não gosta do dentista, mas Valquíria diz que vão a uma dentista mulher que é boa com crianças. Eles combinam que Ritinha vai junto e que depois poderão passear no shopping. Edgar incentiva Luizinho a comer para ganhar força e poder praticar judô, fazendo brincadeiras para animá-la a comer o feijão. Bianca diz que, se soubesse que ele ficaria assim, não teria contado. Bruno tenta tranquilizá-la, diz que está bem e que é natural Caio querer ir ao médico com Joyce, já que quer assumir a filha. Ele comenta que é ele quem precisa se acostumar com isso. Bianca afirma que, pelo que sabe, o envolvimento entre Caio e Joyce é apenas por causa da criança, não há clima entre eles. Bruno concorda, diz que Joyce é muito franca e que, se algo mudar, ela vai contar, porque foi esse o combinado entre eles. Ele admite que ainda não perdeu a esperança, mas confessa que está cada vez mais difícil. Rafaela comenta com Mauro que suspeita que Bianca esteja apaixonada, possivelmente pelo médico Daniel. Mauro se surpreende, lembrando que Daniel é envolvido com Sheila, mas Rafaela insiste que ele é livre. Ela vê vantagens em Daniel ser mais velho e bem-sucedido, e ficaria satisfeita se sua desconfiança se confirmasse. Já Mauro se mostra desconfortável com a ideia. Rafaela reforça que teme que Bianca se envolva com garotos imaturos e irresponsáveis, como tantos por aí, e menciona seu desgosto ao ver Bruno interessado por Joyce. Marta entra na lanchonete e se surpreende ao ver Xavier trabalhando como garçom. Simval a reconhece e se apressa em explicar. Marta tenta acalmar Ritinha, que está visivelmente abalada. Luizinho brinca com Xavier, enquanto Valquíria comenta que vieram conhecer o local. Simval insiste que não é o que parece e tenta justificar sua presença ali, mas Marta diz não acreditar no que está vendo. Ritinha se recusa a ouvir e critica o chapéu do pai. Luizinho pergunta por que Ritinha está triste, e Valquíria promete conversar depois. Simval implora por compreensão e pede ajuda a Marta, que está confusa. Noé, o patrão, se aproxima e é apresentado por Simval à família e a Valquíria com Luizinho. Noé os recebe gentilmente e se mostra solícito, oferecendo comida e sorvete às crianças. Marta decide ir embora para não atrapalhar, mas Simval insiste para que fiquem e conversem. Valquíria se despede, levando Luizinho, enquanto Marta resolve permanecer com Ritinha para ouvir Xavier.
Helena comenta com Joyce que está preocupada com a demora das outras, mas Joyce diz que é normal atraso no dentista. Elas falam sobre o trânsito e Joyce sugere visitar a agência de Bianca. Helena recusa, dizendo que já foi lá ontem e não quer incomodar. Prefere esperar ali para não se desencontrarem. Joyce diz que está com sede e vai até uma loja de sucos. Helena decide ficar, e Joyce se despede com um beijinho. Ritinha está revoltada e diz a Marta que tem vergonha do pai, Simval, por ele trabalhar fazendo sanduíches. A mãe tenta acalmá-la e defende o marido. Noé repreende Xavier por ter mentido, e Simval admite o erro, dizendo que quer se explicar para Ritinha. Noé o encoraja a conversar com ela. Simval se despede e promete resolver tudo, pedindo que Marta o espere enquanto troca de roupa. Sheila desabafa com Tânia, dizendo que está muito feliz, mas admite que achava que estava ficando meio louca. Ela reconhece o quanto Daniel é importante para ela e não quer perdê-lo de forma alguma. Percebe que precisava confiar mais em si mesma, afinal, ele a esperou por 5 anos. Diz que não seria qualquer garota que a faria perder Daniel. Tânia reforça que já tinha dito isso. Sheila confessa que acredita que Daniel pode ter se encantado por Bianca, mas que não é ingênua. Lembra que ele está na idade do lobo e que muitos homens por volta dos 40 passam por crises e se envolvem com mulheres bem mais jovens, numa atitude quase vampiresca, para alimentar o ego. Diz que isso é comum, como Olga costuma afirmar, e que os homens agem como eternos adolescentes nessas situações. Conclui que cabe às mulheres agirem com maturidade. Tânia elogia Sheila, dizendo que seria loucura Daniel perdê-la. Sheila concorda, afirma que é maravilhosa, dá risada e se define como uma mulher lutadora, dedicada, de fibra e capaz de fazer qualquer homem feliz, só não é modesta. No shopping, Valquíria conta para Helena o que aconteceu na lanchonete. Valquíria diz que não sabia o que fazer e teve vontade de pegar os 3 no colo, de tanta pena que sentiu, tamanha foi a situação humilhante e patética. Helena se preocupa com Ritinha, pois Xavier e Marta são adultos e vão se entender, mas Ritinha é pequena e muito apaixonada pelo pai. Valquíria comenta que a menina ficou arrasada, enquanto Marta, apesar de chocada, se manteve firme e demonstrou compaixão, não raiva. Helena afirma que Marta é uma grande mulher e vai saber como ajudar o marido e a filha. Valquíria diz que não queria estar na pele de Xavier por nada neste mundo. Helena se pergunta como Xavier pôde fazer aquilo e acredita que ele deve estar sofrendo, arrependido, tentando consertar o erro. Ela reconhece que ele fantasia muito, mas mentir e enganar a todos, inclusive a filha, é demais. Desesperada, questiona como ele foi capaz e como deve estar a cabeça de Ritinha naquele momento. Simval confessa para Ritinha que mentiu, mas afirma que não é um mentiroso, dizendo que ama ela e a mãe e que são as pessoas mais importantes de sua vida. Explica que faz besteiras por querer vê-las felizes e deseja dar tudo de bom para elas, incluindo festas e presentes. Ele acredita que pode conseguir isso com esforço e trabalho. Ritinha retruca, questionando as promessas não cumpridas e lembra que ele é apenas garçom de lanchonete, apesar de ter dito que era chefe. Simval admite o erro, revela que mentiu por desespero e por vergonha, e conta como conseguiu o emprego por necessidade. Assume que foi um erro esconder a verdade, reconhece que ser garçom não é motivo de vergonha e diz que agora entende que o trabalho é digno e honesto. Ritinha diz que não quer ver o pai fazendo sanduíche para ninguém, só para ela. Simval explica que não pretende trabalhar na lanchonete para sempre, que está lá só até surgir algo melhor. Diz que tem capacidade e teve mais oportunidades que Glorinha e Viriato, mas, enquanto não aparece outra chance, vai continuar trabalhando com seu Noé, sem vergonha disso. Pede perdão à filha por ter mentido e feito ela sofrer, e declara o quanto a ama. Ritinha admite que também mentiu, diz que gosta dele e que ele é um pai legal, mesmo sem dar bicicleta ou presente. Simval pergunta se ela pode perdoá-lo. Ritinha pergunta se ele promete não mentir mais. Ele promete, com esforço. Ela também promete se esforçar para perdoá-lo. Simval então diz outra verdade, que é o pai mais sortudo do mundo por ter uma Ritinha. Mariana chama por Neuza em voz alta, que se assusta. Irritada, Mariana exige que Neuza pare de chamá-la pelo primeiro nome, pois não gosta de intimidade e quer ser tratada com respeito, como Dona Mariana, assim como fazem com Dona Zuleika e Dona Paula. Neuza faz uma piada, mas Mariana repreende.
Em seguida, pergunta o que Neuza fez com sua blusa, que está rasgada. Neuza nega ter causado dano, mas Mariana insiste que foi ela, sugerindo até que pode ter sido de propósito por inveja. Neuza se defende, mas Mariana continua acusando, dizendo que ela tenta enganar Zuleika com um ar de sonsa, mas a ela não engana. Zuleika aparece, perguntando o que está acontecendo com tanto barulho. Edgar comenta com Valquíria que ainda está abalado com a situação de Xavier. Achava que o amigo estava bem como supervisor de lanchonete, mas se enganou. Xavier mentiu sobre seu trabalho e acabou sendo exposto quando eles o encontraram no local. Ritinha e Marta ficaram confusas, e Valquíria evita contar detalhes a Luizinho por ele ser muito novo. Edgar se preocupa com o impacto disso na filha de Xavier. Valquíria diz que ele criou ilusões para a menina e que sua grande falha foi tentar fugir da realidade, acabando por envolver toda a família na mentira. Zuleika entra exaltada e exige explicações, perguntando alto o que está acontecendo. Dirige-se a Mariana, que acusa Neuza de ter rasgado sua blusa. Neuza se defende, jura que não foi ela. Mariana, irritada, não acredita e rebate dizendo que é óbvio que Neuza negaria. Ainda acusa de ter andado escondida no carro de Rômulo e de Zuleika. Zuleika interrompe bruscamente e diz que esse assunto está encerrado e não será reaberto, muito menos usado para ofender Neuza. Mariana ironiza, indignada com o fato de Zuleika estar defendendo Neuza mesmo após o rasgo em sua blusa mais cara. Zuleika confirma que defende, pois acredita em Neuza e afirma que, se tivesse sido ela, teria sumido, e que qualquer acidente pode acontecer com qualquer um. Neuza tenta explicar que passou a blusa e a pendurou inteira no armário. Mariana se revolta, dizendo que Neuza está insinuando que ela mesma rasgou a blusa, chamando-a de mentirosa. Zuleika perde a paciência, manda todos pararem com a gritaria, e afirma que naquela casa os empregados sempre foram e sempre serão tratados com respeito. Repreende Mariana duramente e a aconselha a se controlar. Pede para Neuza sair e garante que acredita nela. Diz que cenas como essa não se repetirão. Depois, Mariana acusa Zuleika de tê-la desautorizado na frente de Neuza e reclama que perdeu a moral para cobrar algo dela. Zuleika responde sem rodeios, nenhuma, e explica que Mariana não vai precisar mais reclamar diretamente com Neuza. Qualquer reclamação deve ser feita a ela, Zuleika, que avaliará se é justa e, se for, ela mesma tomará providências com os empregados. Mariana protesta, dizendo que mora ali e merece respeito. Zuleika confronta Mariana com firmeza, dizendo que o respeito deve ser mútuo. Ela defende Neuza, afirmando que nunca houve algo assim em sua casa e que acredita na palavra da funcionária. Diz que, se Mariana não está satisfeita, pode começar a lavar e passar a própria roupa, o que será ótimo para que ela se mantenha ocupada em casa. Simval conta a Marta que Ritinha foi bem para a escola e demonstra esperança de reconquistar o perdão da filha. Emocionado, ele se culpa pelas mágoas causadas e se declara indigno da família que tem. Marta o consola, lembra de suas qualidades como pai e o incentiva a demonstrar seu amor com atitudes sinceras. Simval promete não mentir mais. Ele revela que escondeu seu trabalho por vergonha. Marta afirma que jamais deixaria de amá-lo por isso e diz que, se ele tivesse sido honesto, sentiria orgulho. Ao fim, ela o perdoa e o acolhe com carinho e compreensão. Neuza está triste por causa do mau comportamento de Mariana, que a tratou mal sem motivo. Chica e Mendonça tentam animá-la, dizendo que Mariana não merece sua atenção e que Zuleika acreditou nela. Defendendo-a, Neuza reconhece o apoio, mas teme represálias de Mariana. Mendonça aconselha que ela conte tudo a Zuleika, caso isso aconteça. Chica lembra que nunca viu ninguém ser maltratado naquela casa. Mendonça propõe um cinema para distrair Neuza, mas ela recusa por causa de uma visita. Chica então pede ajuda com compras para o jantar com Paulinha. Daniel convida Carlos para sair com eles para jantar e ir ao teatro, mas Carlos recusa educadamente, dizendo que fica para outra ocasião. Daniel e Sheila comentam que Paula tem conseguido tirar Carlos de casa. Carlos confirma que tem saído bastante e elogia Paula. Daniel brinca com a situação e sugere que eles saiam todos para dançar, mencionando um tango que aprendeu em Buenos Aires. Helena e Marta conversam sobre Ritinha, que reagiu melhor do que esperavam após conversar com Xavier, entendendo que ele é humano e a ama.
Helena destaca a inteligência e sensibilidade da menina, embora ainda tenha suas bobagens típicas da idade. Marta conta que Ritinha já fala em sua festinha de aniversário, que será modesta e feita em casa com a ajuda de amigas. Helena garante que será uma comemoração especial, com tudo que Ritinha gosta, incluindo um bolo bem bonito, e que a menina ficará muito feliz. Paula passa para elogiar o jantar de Chica, especialmente o frango com aspargos e o pavê de chocolate. Chica brinca com o peso de Paula, que diz estar feliz e sem raiva de ninguém, atribuindo isso à felicidade. Elas comentam sobre Mariana, que apesar de bonita, vive mal-humorada. Chica revela que reza pela felicidade de Paula e do Dr. Carlos. Paula acredita que só falta um empurrãozinho para eles ficarem juntos. Antes de ir embora, Paula pede para Neuza levar o café. Mendonça comenta que o amor transforma tudo, e Chica chama Neuza para levar o café logo. Mariana reclama que não suporta ver a mãe passando vergonha e quer contar para todos que o pai está tendo caso com a secretária. Leonardo pede calma e aconselha Mariana a conversar primeiro com o pai, para que ele mesmo possa esclarecer a situação, pois a notícia seria um choque para a mãe. Mariana reconhece que é difícil falar com o pai, mas aceita tentar. Leonardo percebe que ela está nervosa e garante que, de alguma forma, tudo vai se resolver. Xavier conversa com Edgar, que tenta animá-lo após problemas pessoais. Xavier diz que as coisas estão melhores do que merece, mas admite que Ritinha ainda está instável, enquanto Marta é incrível e paciente com ele. Edgar o aconselha a seguir em frente e não se martirizar pelo passado. Xavier pede dinheiro emprestado para comprar uma bicicleta de aniversário para Ritinha, e Edgar aceita, oferecendo até organizar uma festa para a menina. Eles falam sobre convidados, e Edgar avisa que Helena e Joyce podem vir, mas ele prefere não conversar com elas. Joyce convida Bruno para a festa de aniversário de Ritinha. Xavier se emociona ao ver a alegria de Ritinha com a bicicleta.